pulsoterapia, ela depende do que a gente chama de pulsologia de Nogier. Ou seja, a gente toma o pulso do cliente, e não um pulso chinês, é diferente, é um pulso como um todo. E a gente utiliza uma ponteira, pode ser de preferência uma ponteira metálica, como essa aqui, que é um palpador de pressão, comumente adquirido em casas de materiais para acupuntura, uma ponta metálica, para servir como se fosse uma antena. Estou tomando o pulso e a gente escolhe uma zona reflexológica. No caso aqui, como é a auriculoterapia, vamos usar a orelha. A orelha como se fosse um bebezinho de cabeça invertido, um bebezinho de cabeça para baixo, um bebezinho invertido. Então, com a ponta metálica, a gente pesquisa aqui as regiões da orelha, sem furar, sem nada, só aproximando, às vezes encostando, pesquisando onde o pulso dá um sinal. O sinal, às vezes, é como se fosse uma onda que passou no pulso. A gente percebe que ele deu um tranco, não é o número de vezes do batimento cardíaco que a gente percebe que altera a intensidade com que a gente percebe ele. Alguns é como se fosse uma onda. A gente percebe, alguns percebem quando essa onda chegou, ou seja, parece que o pulso ficou super nítido. Alguns percebem quando essa onda baixou. De repente o pulso parece que deu uma sumida. Isso é uma coisa de um segundinho, né? E acontece não por acaso, acontece exatamente quando a gente passa por uma região reflexa desequilibrada. No caso aqui, uma região que está dando um belo sinal no pulso é justamente uma região correspondente, aqui meio que na divisa quase, mas está pegando um pouco mais da região pulmonar, movimento metal, meridiano do pulmão, né? Tem a ver com movimento de interiorização, às vezes a própria tensão muscular pode derivar daí, às vezes uma tristeza, um pensamento muito intimista, costuma pegar nessa região. Então a região que está aparecendo bastante aqui é justamente do baço pâncreas. Então, porque é um movimento terra, muitos pensamentos, de repente a cabeça e as ideias parece que devem estar meio a mil, às vezes não conscientemente, às vezes até quando dorme, isso pode aparecer através dos sonhos, às vezes um sono agitado, né? Mas está pegando aqui também. A gente pesquisou aqui especificamente as regiões relacionadas com os 5 movimentos chineses, que já é um microcosmo, digamos, do que está acontecendo no indivíduo. E agora, descoberto já as regiões, que na orelha ou em qualquer zona reflexoterápica tem uma coisa interessante. Os pontos não existem a princípio, só surgem quando há o desequilíbrio. Então, a partir do momento que você localiza um ponto pela pulsologia de Nogier, você já localizou um local desequilibrado e, ao mesmo tempo, já localizou onde você vai aplicar o estímulo que vai induzir ao alto equilíbrio. Então, e a gente escolhe o próprio estímulo, ou as opções de estímulos, também pela pulsologia de Nogier. Tomando o pulso da cliente, aproximando o ímã. Caso eu tivesse perdido onde era o ponto, bastaria eu aproveitar a ponta metálica da própria pinça, aproximar de novo da região, que o pulso já dá o sinal exato de onde é. Mas a própria ponteira já com o ímã, eu posso usar de antena, digamos assim. Então, testei um lado, pouca reação ao pulso. Outro lado, opa, bela reação ao pulso. Então nesse caso aqui, já sei o lado que vai dar mais efeito num dos pontos. No caso aqui é o ponto do movimento metal relacionado ao meridiano do pulmão. Um ponto que só surgiu porque é reflexo no desequilíbrio. Essa aqui é uma fita micropore, para poder facilitar a fixação. E novamente, tomando o pulso, eu vou sentindo exatamente onde o ímã vai. Aqui foi a região que o ímã em cima deu o melhor sinal no pulso. Pronto, está fixado. Cuidado com os cabelinhos que às vezes ficam embaixo da fita, que aí a pessoa, quando for pentear o cabelo, arranca. Utilizando-se o próprio estímulo, no caso aqui um ímã, como se fosse uma anteninha, tomando o pulso da cliente, eu volto à região onde havia localizado o movimento terra em desequilíbrio aqui, no caso referente ao meridiano do baço pâncreas,
testei um lado do ímã, testei o outro lado, até fiquei meio na dúvida, voltei, testei um, testei o outro, é esse lado que dá mais efeito. Então, justamente comecei isso porque o pulso ficou bem mais nítido, justamente quando aproximou o estímulo. É como se nosso organismo inconscientemente soubesse exatamente o que precisa e onde precisa. Aliás, na prática não é, é exatamente assim que funciona. De certa forma, ele está perguntando para o inconsciente do nosso cliente o que ele precisa e onde precisa. No caso aqui, achei exatamente onde o pulso deu o melhor sinal. Então vou colocar o ímã exatamente nessa região em que o pulso detonou mais nítido, ficou mais nítido. Vou pôr só um reforço com a fita micropore, porque aqui ficou meio dobradinho por causa da região. E pronto. O trabalho de auriculoterapia. Cabelinho embaixo da fita, precisa prestar atenção. Senão quando a pessoa penteia o cabelo, solta tudo. E ela vai ficar com os ímãs na orelha, pelo menos até a próxima consulta da semana seguinte. Eventualmente, então a gente vai orientar a não passar um cotonete, assim, que senão vai acabar arrancando, né? Mas, eventualmente, se cair também não é que vai ser prejudicial, então somente vai atrasar um pouco o efeito, né? E repare que quando bem feita, a auriculoterapia utiliza-se um número mínimo de pontos. No caso aqui foram 2, é comum 3 ou 4 assim, e já é muito mais que suficiente para ter um bom trabalho. Quem sabe o que está fazendo realmente utiliza pouquíssimos pontos.